Leia 10 valores inteiros, quaisquer, e mostre os que são maiores que a média dos valores coletados. Então, valores coletados. Talvez seja bom pegar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Bom, eu preciso 10 valores, eu tenho um contador, eu vou ter que ter um índice, queira ou não, porque eu tenho um contador. Eu vou ler os números. Que mais que eu preciso? Média real. Beleza. Acho que tá bom. Eu acho que isso aqui dá. Bom, então, uma coisa mais... Primeiro passo, não vou falar coisa mais difícil não, que não é difícil. A coisa mais que a gente deve mais tentar ter atenção, e eu peço perdão a vocês que nem sempre eu tenho um enunciado. Eu vi que teve dúvidas e tem razão. Quando você tem dúvidas, tem que perguntar mesmo. Às vezes eu tô com uma ideia, eu ponho enunciado e de repente é confuso. Então, desculpem. Curiosamente, esse enunciado é antigo para Chuchu. Talvez eu tenha revisto ele, mas como eu estava dando em sala de aula, quando surgiu a dúvida, eu ajudava e não corrigi o documento. Então é uma falha minha, eu peço desculpa a vocês por causa disso. Bom, mas o enunciado é importante porque é dali que a gente vai subtrair toda a informação que a gente precisa e o entendimento da sequência que a gente tem que fazer. Desse enunciado eu cortei uma coisa, que depois eu vou acrescentar, quando eu passar para frente, eu vou seguir, mostrar algumas estruturas para vocês, depois eu volto para cá e completo ele. Vamos ver se eu lembro de fazer isso direitinho. Bom, eu vou precisar ler 10 valores, então tá. Para índice. Aliás, eu estou escrevendo índice, mas eu tenho o hábito de escrever com I, tá? Então não me estranhe não. Vou ler 10, vou começar em 1 até 10, já que essa linguagem deixa eu fazer isso. Faça. Deixa eu ver. Eu preciso ler o cara, eu preciso coletar. Então, preciso calcular. Para a gente calcular a média, na verdade a média eu vou precisar fazer uma totalização. Alguém entrando na casa. É o Leandro. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Vamos lá. Então, voltando, eu preciso calcular a média. A média necessita de uma somatória. Eu vou somar todo mundo e depois eu vou tirar a média. Curiosamente, matematicamente, a gente conseguiria fazer o quê? Bom, escreva conforme um número, ou talvez não é um número, o primeiro, segundo, terceiro número. Vou colocar assim. Pronto, puxa. Aí. E para o primeiro número, escreva. Revise, escrever tudo minúsculo. Leia. Eu vou ler o número. Beleza. Bom, eu estou lendo o número inteiro. Eu vou fazer a totalização dele. Eu preciso fazer média igual a média mais número. Então, desse jeito, eu estou fazendo a somatória. Ao final disso daqui, aliás, como eu só não dei um Enter, tá bom. Vamos pular uma linha. Beleza. Soma dos números formados. Tá errado ali. Vírgula média. Por enquanto é a média. Vamos só ver se esse treco aqui funciona. Falhou. Para índice, faltou uma para expressão aqui.
parênteses, T1 até tal. Vamos lá. Sim. Professor, para obter a média, no caso, você não precisa Então, dividir ele, é isso ou que não? mas eu estou fazendo em etapas. Ah, entendi. Entendi. Não, Desculpa aí, cara. Desculpa esqueça aí. não, todo apoio. Não, Desculpa, desculpa. que isso, todo mundo participa. E olha, eu erro pra caramba também. Não, eu fiquei olhando aqui, eu falei, Tá mano, faltando alguma coisa? deve tá, tá faltando, mas não, desculpa aí, Não, pode seguir aí o raciocínio aí não, que... fica Pedro, sossegado. É, porque uma coisa que aconteceu é o seguinte, que eu achei estranho, né? Teve uma vez, um aluno fez isso. Somou, É, assim, acho que algum de vocês, acho que não sei quem, talvez você tenha feito isso, dividiu por, sim, eu uso. Às vezes eu assim. faço. Então aqui vai dar um valor, que é curioso, né? Porque eu estou dividindo dentro, eu falei, poxa, mas eu estou dividindo ali dentro, não é esquisito. Talvez. Aí ele vai falar a soma, mas não é a soma, é a média. É um número grandão. Então infelizmente, deixa eu limitar isso aqui. Vamos limitar em 10, porque senão ele vai dar um número diferente. A prova é conceitual, né? Olha lá. A média deu tudo isso. Mas eu posso também não fazer desse jeito e fazer desse jeito aqui. Desse jeito. Eu somo tudo e divido lá fora. Aí eu olhei, a minha Uhum. ideia, por padrão, é isso. Mas, ó. Então, É, porque assim, por que deu diferença? Porque eu estava dividindo todos os pedacinhos e acumulando. Tem alguma, eu não sei qual foi a conta que foi feita no momento naquela época, que deu certo. E aí eu fiquei na dúvida, mas eu, por padrão, eu sempre faço isso. Eu estou pensando que o primeiro soma, eu pego a soma dos valores dividido por 10. Então, por isso que eu faço desse jeito. Gustavo. ah, tá. Salve, Gustavo, boa noite. Então, não estranhe, pode ser, eu não sei qual foi a situação de cálculo que foi colocada, mas, meu Deus, eu olhei para aquilo e falei, cara, não dá certo. Aí nós executamos o código, deu certo. Eu falei, meu Deus, tem outra forma. Então, a divisão dos valores dá o mesmo resultado. Socorro, é uma nova regra na matemática. Mas não foi esse o caso, não. Bom, então aqui, Entendi. vou deixar a média só porque a média dos números informados tá bom. Eu coloquei isso aqui, mas é para a gente ter um resultado final e eu forcei um número fixo para a gente ter certeza. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, tudo 5, embora seja um aleatório que gera sempre o mesmo número, quando eu peço para ele executar, bom, se eu tenho tudo igual, vai dar isso, tudo igual. Então é o jeito de eu ter certeza que o valor está batendo. Bom, claro que eu não vou deixar assim, eu vou botar 10, vou colocar 100 aqui para ele gerar automático, só para que eu não fique digitando. E na primeira parte é o quê? Eu preciso, e esse é que é o problema, né? Se eu fizer desse jeito, aqui, eu consigo obter a média. Que é assim, ó, leia 10 valores inteiros quaisquer, eu preciso da média, mas olha a minha falta de atenção. Sabe qual foi? Eu tenho que mostrar os que são maiores que a média. E para mostrar os que são maiores que a média, eu não posso jogar fora o número, que é uma coisa que eu estou fazendo. Toda vez que eu leio um novo número, eu jogo fora. Eu vou precisar tirar isso daqui, transformar isso num vetor. Não tem jeito de fazer. E esse aqui foi propositalmente foi feito dessa forma. Foi feito para que a gente tenha que guardar no vetor. Porque nós temos como fazer isso do jeito que vocês viram. Para calcular a média eu posso passar reto. Então, bom, temos aqui um vetor. Só que se vetor de inteiro, isso. Se eu definir o vetor entre essa faixa de valor, eu vou ter que mudar isso aqui. Vamos fazer assim? Vamos. Então tá. Vocês pediram. Só que aí o meu índice não vai ficar bonitinho desse jeito. Então eu vou ter que fazer uma brincadeira aqui. Aí, se eu fizer a mesma coisa. Ups.
claro, faltou esse detalhe. Indexado de índice. Claro, que agora é um vetor. Só que esse programa aqui dá para, ó, aqui, ó. Por que às vezes a versão... Eu provavelmente vou ter que fechar ele para executar de novo. Vamos ver. Para. Roda. Aí a gente tem que fazer assim. Vamos ver se eu consigo. Ctrl A. Ups, Ctrl T. Eu nunca vi isso. Ctrl T para copiar. Ctrl C. E o Visual Studio vai me salvar. Ctrl V. Chorei. Chorei, chorei, chorei. Ele tá travado. Para. Ah, agora eu consigo copiar. Ctrl C. Ctrl V. Ufa, salvo pelo gongo. Vamos ver. Se você executa. Não executa. Então, quando esse meu Visual Studio dá esse problema, ele tinha que salvar. Tá bom, vamos salvar. Ele deixou. Pelo menos isso. Eu pensei que ele ia perder, por isso que eu copiei para cá. Vamos lá. Público. Cadê documentos? Curso. Isso. Essa aqui é a atividade 2-1. Pronto. E aí, vamos lá. Senhores que usam Mac, se vocês usarem crossover, porque detalhe, quem eu estou usando a versão do Big Sur e a partir de esqueci do Mojave, a base de 32 bits foi embora, né? Você não roda mais programa 32 bits no Mac com Wine. Wine era a ferramenta que a gente usava para isso. Então, esse crossover é um cara que a gente paga $25 para ter ele o tempo integral. Isso é uma coisa que eu não fiz, eu não paguei. Eu peguei uma licença de 14 dias e falei, bom, vamos ver se eu preciso usar mais vezes. Tem alguns programinhas que eu uso ainda, de Windows, e eu queria usar não na virtualização. Eu tenho um virtualizador aqui, que se chama Parallels. Ele custa $80 a licença dele, mas ele roda mais rápido que qualquer VirtualBox na face da Terra, qualquer VM. E eu tenho um monte de máquina virtual, só que está no HD externo. E rodar ali acaba sendo chato. Isso aqui é tão leve que eu posso rodar aqui dentro. Essa é a vantagem. Bom, vamos lá, voltar ao rapaz. Isso é muito bom, né? Então, voltando. Eu tinha um erro ali no dele, tinha dado um pau. Vamos botar para rodar de novo. Baixar isso aqui. Ligar isso aqui. Deixa eu só perguntar uma coisinha. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo? Não, professor, só a sua voz. Deus, a minha esposa assistindo filme aqui em casa. O microfone está bloqueando, graças a Deus. Vamos lá. Eu estava preocupado com isso, deu certo. Meu Deus, o que acontece? Ah, vocês viram? Eu vi, não acreditei. Vamos ver. Poxa, tá dando erro. Melhor aula, valeu. Espero que seja mesmo. 0-9, mas tem alguma coisa errada aqui? Vamos descobrir o quê? Ele endereçando um local que não deve. Isso acontece nos programas, nós vamos executar. Vamos parar ele. Tá parado? Tá. Vamos lá. Abre o vetor. Começa a executar. Nossa. Oh, dear. Vocês não viram nada, né? Vocês não me avisaram. Pô, meu, olha isso. Aqui, ó. Como é que eu vou tentar? Ele não deixa. Isso é uma limitação, a mesma limitação que eu não posso passar um vetor como argumento, como parâmetro para uma função ou um procedimento. Eu não consigo endereçar o vetor como um objeto isolado. Eu tenho que acessar cada parte do vetor. Não dá. E é uma limitação na infraestrutura. Por isso que ele estava dando aquele erro. Infelizmente, o erro não é claro. Se ele fosse mais claro, ele diria onde está a falha. E como o editor ele tem uma pequena inteligência, não tão grande assim, ele não conseguiu antever o erro antes de eu executar.
muitos ambientes, como todos os que eu citei no começo, Visual Studio Code, Visual Studio, Eclipse, IDEA IntelliJ, o próprio Android Studio, que é o IDEA IntelliJ, todos eles têm mecanismos de interpretação do código e que antecipam, pelo menos tentam antecipar o erro. De certa forma, isso torna eles mais lentos, mas isso ajuda a gente para ser produtivo. Vamos lá. Que pena, né? Que ele poderia ter passado. Bom, o que aconteceu? Bom, com a mudança de estrutura, eu deixei de usar uma variável simples, passei a usar um vetor, eu consigo ter, além da média, que está perdida aqui em algum lugar, aqui, a média, eu consigo também ter o vetor inteiro. Então, aí vem o segundo passo. É bom saber a média, deixa a média aí. Então agora eu vou ter que fazer o quê? E isso aqui era também a forma como eu tinha que forçar as pessoas a criarem dois laços. Eu vou ter que fazer uma outra estrutura de para também. Deixa eu dar um copy aqui, colocar aqui embaixo. Opa, breakpoint não. Ctrl V. E aqui eu vou ter uma condição. Deixa eu apagar esse trambolho todo. Onde eu vou fazer o seguinte. Se o número indexado, índice, aí, indexado e tal, ele é, bom, deixa eu ver, ele falou maior, ele não falou maior é igual, né? Então, vou colocar maior que a média. Então, tem que ser. O que eu vou fazer? Eu só vou mostrar aquele cara. Só que eu vou mostrar em linha para ficar mais fácil. Eu vou pular mais uma linha aqui. Assim. E aqui, número, índice. Vou colocar um espaço para ficar bonitinho. Vou forçar ele a ter duas posições, não, três posições. Por quê? Porque ele pode, para ficar tudo separadinho, bonitinho, e pronto. Então, vamos ver se isso aqui faz. Agora a gente tem como fazer uma consistência. A média foi 49. Ele mostrou só números que são acima de 49. Tem 32, 12, 13, pelo menos, ele não viu 14 e 40 aqui. Não saiu. Então, rodou. Tá aí o cara. Agora, eu vou salvar isso aqui. E depois eu vou fazer a versão 2. Porque no final eu vou ordenar esse treco. Mas vamos por partes. Dá um Ctrl S aqui. Talvez dá um nome, né? Atividade 2 tração. Isso. Tem nome no título. Arquivo. Salvar como. Salvou. É isso. Beleza. Sim, senhor. Próximo. Colete. Aí tá, nós. Colete 10 nomes de pessoa, armazene num vetor e ao final efetue indefinidas consultas. Tá? Esse enunciado aqui é uma xaropice. Mas a ideia era o quê? Deixa eu pegar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Eu quero a minha mãe. Caramba, rapaz. O mecanismo de cópia entre os dois ambientes é diferente. E isso atrapalha muito. Pelo menos isso. Esse botãozinho é do Windows 95. Mamma mia. Vamos lá. Não. Beleza. Pronto. Enunciado colocado. Muito tosco esse enunciado. Perdoe mais uma vez. Mas vamos lá. O que eu vou precisar? Deixa eu só tentar limpar as partes. Aproveitando o mesmo arquivo. Tentar não salvar em cima, deixa eu salvar como, né? Para não correr o risco de apagar como ontem. Bom, eu tenho que colocar nomes. Nome é um vetor.
que são nomes. Vetor de... antes disso, eu falei nomes. 10 nomes, tá bom. Dez nomes. Eu vou precisar de um índice. Fazer o vetor. O que mais? Consulta. Bom. É o nome que eu vou usar para perguntar. E talvez... encontrado. Localizado. E talvez... um lógico. Vamos ver. Vamos ver. Era uma vez... escreva. Eu preciso carregar esses caras. Então, vamos lá. Para... eu poderia ter deixado aquilo lá, né? De 0 até 9, faça, assim, para, escreva, o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, ups, fechou, leia, nome de que está de índice, isso, fechou. Tá. Isso aqui carrega os nomes. Vou fazer essa sacanagem. Vamos tentar. Aquela preguiça imensa de colocar nomes. Vou fazer assim. Olha que lindo. O duro vai ser eu colocar nomes de pesquisa, mas não tem problema. Isso já está quebrando um galho, que vocês não fazem ideia. Um detalhe que eu esqueci é a soma disso aqui, porque aí essa numeração vai aparecer bonitinha. Então, certo. Que mais? Duas posições. Deixa eu fazer uma maldade. Eu alinho isso aqui. Frescuras à parte. Eu falo que frescura come tempo da gente. Bom, que mais? Eu tenho os nomes agora, estão carregados, deu um trabalho danado. Eu vou precisar agora fazer a pesquisa. Bom, essa pesquisa ela vai ficar enquanto, e eu com aquela preguiça de criar um menu, eu vou fazer assim. Eu vou ter que fazer uma pesquisa. Escreva. Informe, o nome a ser consultado. Aí não dá para dar automático, depois vou ter que parar. Eu sempre esqueço essa aspa. Isso. Aí eu tenho que fazer um leia. Esse leia vai ser da consulta. Legal. E aí eu tenho aquela estrutura interessante chamada enquanto a consulta for diferente. Deixa eu fazer uma coisinha maluca aqui. Tudo em minúsculo. Sair, porque é texto, dá para fazer isso. Faça enquanto. Legal. Copia. Cola. Isso. Tabula. Empurra. Tira. Pronto. Lê para entrar, lê para sair. Então aqui dentro eu faço serviço. É aquela regrinha de tabuada. O que a gente precisa fazer aqui dentro? Eu vou ter que percorrer o meu vetor, e para percorrer, porque assim, esse nome a ser consultado, ele vai ter que coincidir com o nome aqui dentro, eu vou ter que procurar para achar, então eu vou ter essa mesma estrutura aqui dentro. Clicando aqui no idento automático. E, só que tem um detalhe. Cara, esse rapaz é muito chato. Pronto. Ao invés de fazer isto, encontrou aqui, eu vou perguntar assim. Se esse determinado nome for igual à consulta, então eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa.
vamos ver o que eu faço aqui. E se não, eu vou usar? Não vou usar não. Vamos fazer assim, ó, melhor. A consulta, o laço, esse laço da consulta aqui, o de fora, ele executa somente após terminar a primeira consulta. Então, a todo passo ele volta para cá. O que eu vou fazer? Ao invés de mostrar a mensagem aqui dentro do laço, encontrou, não encontrou, eu vou mostrar a mensagem aqui fora. Então, aqui eu teria que ter uma condição para fazer um teste para saber se eu vou falar que senão, senão, combinou. Aqui eu diria, escreva o nome de foi encontrado, por exemplo. E eu vou ter alguma coisa, talvez eu possa até reduzir isso aqui. Deixa eu fazer assim. Foi, não foi. Ctrl C. Ctrl V. Foi encontrado. Ctrl C. Ctrl V. Não foi encontrado. Então, eu tenho nessa estrutura, deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho. Preenchi o vetor. Tira esse breakpoint. Danado. Preenchi o vetor. Depois eu venho para fazer a consulta. Pego a primeira consulta. Se não for sair, se for sair, ele sai fora, não faz consulta nenhuma. Se for consultar, ele vai varrer. Aqui dentro, ele vai ter que identificar que ele encontrou ou não. Vai fazer alguma coisa aqui. E se ele encontrar, ele vai pular para cá e fazer o teste daquilo que ele indicou lá para saber qual foi o estado que ele deixou a coisa. Então, eu vou precisar preparar um estado aqui. E quando eu falo de estado, achou ou não achou, encontrou ou não encontrou. Basicamente isso. É isso que eu vou usar a consulta dele nesses 3 pontos. Onde a gente deve definir uma variável lógica aqui para guardar o estado. E detalhe, esse estado ele só tem 2 condições. Ou achou ou não. Se tivesse 3 condições, eu não consigo usar uma variável do tipo lógico, porque o lógico só tem 2 valores possíveis. Aí eu poderia usar um alfanumérico ou mesmo um numérico. Letras ou números, por exemplo, ou palavras. Em outras linguagens, nós temos uma coisa chamada enumeração. Ela permite que nós criemos a faixa de valores possíveis para identificação de estados, condições ou grupos ou informação. Infelizmente, isso está fora dessa linguagem aqui. Então, a gente vai ficar nisso aqui. Isso aqui são os primórdios da coisa. Então, como é que eu preparo um estado? Eu tenho localizado. Ele foi localizado? Não. Então, falso. Eu estou começando. Ele só vai ser localizado se ele passar por aqui, certo? Localizado. Ver. Virou. Só que se ele localizou, ele precisa continuar a procurar? Não. Então, interrompa. Eu quebro esse laço e venho para cá. Começa a mostrar e aí eu pergunto: e aí? Você talvez localizou? Aí sim. Usou, né? Localizou. Eu quero colocar uma palavra que faça sentido quando eu perguntar para ele, não é? Então eu vou perguntar para ele: se localizou, então foi encontrado. Se não, não foi encontrado. Ou seja, eu fiz um programa, mas um programa que você consegue ler. Vamos ver se ele funciona? Vamos botar a telinha na minha boca. Vamos colocar um breakpoint aqui. Por que breakpoint aqui? Puxa. Põe a mão aí. Isso.
Porque eu não vou querer digitar os nomes. Eu vou fazer assim. Ele vai pôr um monte de nome. Eu tô com preguiça de digitar nome. E agora eu vou executar com... Vamos tirar isso aqui. Vamos ver se ele deixa, né? E vamos ver se ele vai. Ah, falhou. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, faltou um N na consulta. Olha só. Eu falei pra vocês que eu erro. Aí ele não acha a consulta. É muito legal esse cara. É consulta, rapaz. Consulta. Consultado. Vamos lá de novo. Professor, Tá tem no um final, tá no final também. Valeu. Valeu. Tá no final. É, tá vendo? O vosso olho, ou na verdade os vossos olhos vão me ajudar muito, porque eu como bola pra caramba com esses negócios. Eu vou digitando e tô preocupado com a lógica que eu tenho que montar e esqueço de digitar mesmo. Que pena que não tem alguém para olhar o programa que vocês estão fazendo, né? Assim, enquanto vocês estão fazendo, falar, olha, melhor aqui, você esqueceu de digitar ali. Fazer. Bom, cadê? Mãozinha tá no lugar, vamos botar para rodar. Vamos ver se funciona. Eu não sei se ele guarda o estado de que ele estava com coringando aqui. Vamos ver. Vamos dar um play de novo. Não, não dá. Filho da mãe, não funcionou. Vou ter que digitar na mão. Para, meu filho, para. Pelo amor de Deus. Não funcionou. A minha brincadeira não funcionou. Então deixa eu deixar a telinha e já ser mais bonzinho. Aliás, posso deixar tudo automático? Não, eu queria passar por aqui. Então tá, vamos lá. Vamos fazer assim. Vamos na mão. Só que eu vou. Peraí. Meu Deus, ele não deixa mexer. É ruim isso. Vamos lá. Fulano. 10 nomes, cara. Puxa. Ciclano. Beltrano. Esses aqui são os 3 irmãos. Chiquinha. Marquinha. Zefinha. Essas aqui são as 3 irmãs. Belinha. Esqueci que tem a outra. É prima. Quem mais? Carlão. Esse aqui é mecânico. Zé Bento. Vai tudo junto. É o padeiro. E vai José mesmo. Porque José sempre tem em todo lugar, né? Pronto. Tamo lá. Paramos aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer assim. Nome a ser consultado. Zelão. Não tem. Vamos ver o que ele vai fazer. Puxa, mas já foi direto. Ele não fez o play. Infelizmente ele parou, mas ele não obedece. Eu queria que ele executasse e mostrasse por onde está passando. Bom, faz parte. Então, vou fazer o seguinte. Vou escrever sair. Vou reduzir esse tamanho desse vetor. Porque eu ficar digitando 10, 9 aqui vai ser uma briga. Vou colocar 4. Só que a falta de uma constante é que pega. Porque eu poderia definir o tamanho e colocar esse tamanho em todo o lugar onde aparece isso aqui. Então, vou fazer uma coisa. Vou criar uma constante. Acho que o Visual G novo permite isso. Tamanho vetor. Ele não deixa usar. Ah, meu Deus. Vetor. Tamanho vetor. Agora ele é 4. 4 não, 5. Esse é o tamanho dele. Eu vou colocar o último como 4. Não faz sentido. Vamos deixar 4 mesmo. Ficou meio estranho. Talvez colocar... Tanhanho. Valeu, hein? Você viu? Valeu. Meu Deus. E aí, talvez... deixa assim, tamanho. Para evitar cometer mais falha na digitação. Terrível, né? Tamanho do vetor. Tamanho do vetor. E tem mais? Não. Sempre que a gente tem a possibilidade de criar, isso aqui está simulando, vou colocar assim, uma constante. Não está definido como constante. Acredito que não exista isso aqui. Assim. Alguma coisa que desse para definir isso.
Então, deixa quieto. Mas eu estou definindo o valor inicial, qualificando ele aqui para a gente, pelo menos a gente tem condição de saber isso. E aí, todo lugar, isso simplifica porque todo lugar onde ele aparece, eu não preciso alterar. Se eu mudar o tamanho aqui, e uma pena que eu não posso ter isso aqui antecipando isso, me parece que no Visual 2, no Visual Studio, no Visual G 230 ele permite fazer isso, ter uma constante, mas aí eu poderia definir o valor inicial lá em cima com uma constante e mexer somente num lugar, mexer numa variável e ele reflete no programa inteiro. Essa é a grande vantagem da constante. Bom, eu vou fazer assim, eu vou executar no passo a passo, com telinha mesmo, vou deixar aqui no canto. São 4 nomes, fica fácil. Pronto. Vamos consultar, Zelão. Por onde esse cara passa? Percorre o vetor inteiro. Enquanto ele não passar aqui, não mudar esse estado, ele não vai identificar que foi encontrado. Se eu colocar um valor, ele vai percorrer, em algum momento que ele parar ali dentro, ele sai fora. Não sei se vocês conseguiram notar que ele passou por aqui, passou pelas instruções e já pulou para fora. Ele não continuou. Isso quer dizer assim, se eu tenho um vetor muito grande, ao invés de ele percorrer ele inteiro, ele para no momento que ele encontrou. É uma otimização que a gente tem. Isso simplifica o nosso trabalho. Bom, deixa eu fazer um sair assim. E ele sai porque eu estou convertendo tudo em minúsculo para ele perceber. Quando eu escrevo aqui, ele bate aqui de novo, ele coincide, é valor mesmo, tem escrito maiúsculo, e ele sai fora. Bom, aqui, aí eu volto isso aqui para 9, põe aqui 9 e o programa funciona com 9. Então que não adianta rodar porque eu não vou digitar os 10 nomes aqui. Então esse aqui, vamos lá, salvar como 22, beleza, grava em cima. Bom, o desafio, tá nós. Organize 10 números inteiros fornecidos pelo usuário, os números pares em ordem crescente, primeiro e depois os números ímpares em ordem decrescente. Então, aqui vou deixar que ele para, vamos limpar esse trilho, volta, vamos pegar o texto, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. Bom, eu tenho números, 10, pronto. Eu tenho o índice, não vou pegar esse tamanho aqui não, tirar ele um pouquinho, beleza. Então, aqui vem a parte interessante. Vamos lá. Eu tenho que organizar os números inteiros, tá bom? Vamos fazer. E aqui existe uma outra coisa interessante. Sempre que a gente pega um problema que é meio enrolado, a gente tenta fazer ele em pedaços, por partes. Então, vai fazendo, testa. Beleza, passou. Vai fazendo, testa. Pode ser que você tenha que refazer de novo, mas na maioria das vezes, você vai fazendo um pedacinho e você vai chegando no final. Existem várias formas de fazer esse programa. E ao longo das aulas, eu dei vários cursos de lógica de programação ao longo desse tempo todo. Eu tinha uma estratégia no começo, e uma vez, quando eu fui explicar para um aluno, porque ele não conseguia entender como fazer, e eu falei, vamos elencar os passos que eu tenho que fazer. E eu expliquei para ele, ficou mais simples. Eu falei, meu Deus, eu sou pirado. Tem hora que eu penso na solução e depois eu repenso ela de novo e fica mais simples. Então, eu vou tentar fazer do jeito mais simples. Vamos lá. Como ficaria isso? Eu tenho um vetor, esse vetor tem um tamanho 9, 0,9, beleza. Eu vou informar o primeiro nome,
Opa, número. Primeiro número, segundo número, terceiro número, assim por diante. Aqui é número. Índice, está tudo certinho. Se isso daqui funciona, ainda bem que tem isso aqui. Entrou. Bom, gerou os números todos. Vamos lá. Bom, então carreguei os números. Uma coisa curiosa, eu preciso separar os pares e os ímpares. Uma vez eu pensei em separar, mas se a gente tem que ordenar, mas o duro é que a gente teria que ordenar duas vezes, né? Tem que ordenar de um jeito e depois ordenar de outro. Será que não dá para fazer uma única ordenação? Então a ideia aqui era o quê? Primeiro eu carrego os números, depois eu ordeno esses números, depois eu listo os pares e depois eu listo os ímpares. É uma sequência interessante porque é um trabalho em que eu não tenho muita coisa para fazer. Se eu tivesse dois vetores separados para par e par ímpar, eu não consigo antecipar qual é o tamanho que os vetores teriam, porque eu não sei quais são os números que vão ser informados. Eu não poderia garantir que é metade, metade, ou seja, definir os vetores com 5 de tamanho cada um. Eu teria que definir eles com total tamanho. Então, eu teria 2 vezes 10. E pode ser que eu não complete ele inteiro. Isso é o primeiro ponto. E segundo, que eu teria que ter um controle de até onde foi gravado em cada um desses vetores para garantir que quando eu fosse ordenar, eu não ordenasse os números zeros dentro da estrutura de números válidos. Que fica, o vetor inicializado aqui, automaticamente ele começa tudo com zero. Quando eu executo o programa aqui, o vetor está todo zerado. Então, se eu começar a popular ele, colocar valores nele, o que vai acontecer? Se eu cravar até a metade, o resto vai ficar com zero. Zero é um número válido. Se eu pedir para ordenar inteiro, o zero vem para frente. Então, eu vou ter um monte de zero e depois os números. Isso complica bastante. Então, bom, se eu fosse ordenar, resolveria. Mas aí eu tenho um problema. Como é que eu ordeno esse negócio? Tchan. Vamos ordenar. Eu sei que vocês sabem ordenar, eu sei que o Google sabe ordenar também. O Google tem todos os algoritmos e tem todas as lógicas lá definidas em várias linguagens. Isso é muito interessante. Mas, vamos lá, por partes. Vamos pegar aquele método mais pilantra, mais simples que tem de ordenação. Porque assim, se eu tivesse um conjunto de revistas e eu quisesse ordenar por as mais antigas na frente, por exemplo, e tendo uma pilha, como é que eu faço essa ordenação? Ou até, se eu tivesse numa empresa que tem a ficha de cadastro do funcionário ainda não digitalizado, tudo em papel, tudo em ficha mesmo, que eu puxo aqueles armários, aquela gaveta cheia de prontuário de funcionário, como é que eu ponho em ordem aquele treco todo? Se vocês nunca trabalharam, e eu trabalhei em arquivo de cadastro de funcionário, nos meus 40 e tantos anos de Sabesp, eu trabalhei. E eu brinquei com algoritmos de ordenação pra caramba com aquela coisa. Não porque eu pensava no algoritmo, é porque eu tinha que guardar a ficha no lugar certo. E o pessoal colocava as fichas em lugar errado, eu tinha que descobrir onde é que estava aquele maldito número para colocar no lugar certo. Então, coincidentemente, no fundo é a mesma coisa. Então, técnicas de ordenação tem um monte. Essa é Bubble Sort. Se a gente procurar na internet Bubble Sort, vamos fazer assim. Bubble Shooter não. Sort. E a gente procurar no Wikipedia, que é interessante. Onde está o cara aqui? Eu peguei o cara. Aqui. Olha lá que lindo, ó. Ele tem um algoritmo já. Ou até aqui, ó, em Pascal. Ele tem um algoritmo. Aliás, aqui também. Aqui é Pascal também. Mas se você pegar isso e traduzir para o que a gente vai fazer, é a mesma coisa. Então, assim, o algoritmo já está pronto, mas não vale. Vamos olhar aqui e entender como é que funciona. Esse desenho, já depois eu vou exportar para vocês.
E, bom, o grande questão aqui é que é o seguinte, quando a gente for ordenar, eu tenho que pegar o meu vetor, que tem um monte de número, mas eu não consigo olhar ele de uma vez só. Eu tenho que olhar ele de par em par. E normalmente eu tenho uma variável i que controla o índice e eu tenho ela mais um. E aí o que eu vou fazer? A comparação entre esses dois números a cada passagem que eu fizer para verificar. Se esse aqui for maior que esse, eu inverto. E aí eu ando o i para frente. Só que uma coisa que é importante, sempre que houve uma troca, eu crio um marcador, porque isso vai indicar que o meu vetor não estava em ordem. E isso é que é importante, ele não estava. Depois vocês vão entender por que o não estar em ordem no passado é importante. Bom, o ponteiro ele andou. Aí eu comparo. Esse aqui é maior que esse? É. Então o que ele vai fazer? A troca. Trocou. Bom, isso aqui já estava habilitado, então não tem problema. Aí ele vem aqui e compara de novo. Andou e... Falei, então, é maior? Não, não é. Tá bom. Não troca. Continua. Mas o flag já foi levantado. O indicador que houve troca em algum momento já foi. Ou seja, o que está sendo feito? Consultado cada um do par de casas, de células, do vetor, e aplicado uma comparação. Se justifica esse ser maior que esse, que não é, então ele não faz nada, ele simplesmente anda para frente e deixa do jeito que está. E assim sucessivamente. Nesse caso, o 61 vai andar para frente, trocou 25 com 61, e aí o ponteiro anda para frente, e vai trocando, e vai andando para frente, e vamos embora. Ó, não precisou mexer, bacana. Não precisou mexer, bacana. E aí? Precisou mexer? Pé, acabou. Essa troca não existe. O vetor só chega até aqui. Então, por que ele não vai até o fim? Porque você não consegue acessar num endereço inexistente, vai dar erro. Então, se você criar um laço para fazer esse trabalho, ele vai andar uma quantidade dos vetores menos um, porque se ele tentar andar para frente, ele não vai conseguir fazer o que ele precisa. O mais um vai ficar fora. Mas o que a gente consegue ver agora? Que ele terminou de fazer esse laço para, ou seja, ele percorreu ele inteirinho para ordenar. O vetor está em ordem? Não. O 3 está aqui, o 2 está aqui. Era para estar em ordem tudo, não é? Pois é. Então, se não está em ordem, isso aqui é importante. Por quê? O primeiro laço permite essa chave percorrer desde o começo até o fim. É isso que ele está fazendo. Mas, se foi identificado que nessa passagem, em algum momento, houve alguma movimentação de valores entre as células, ele levanta uma bandeira porque ele vai ter que começar novamente. Ele volta para cá, ou seja, eu tenho um outro laço fora disso, justamente para pegar o ponteiro e falar, ó, começa de novo, hein? Vai lá e verifica se está tudo em ordem. Quando ele vai passar, ele vai, xiii, rapaz, olha, tem que trocar. Troca. E no que troca, levanta o flag de novo. E aí ele vai percorrendo, ele vai fazendo isso quantas vezes for necessário, até que quando ele findar, isto aqui não está ativo. Se isso aqui não está ativo, ele terminou. Por quê? Ele passou no vetor e ele não fez nada, então o vetor já está em ordem. Essa estrutura de algoritmo, que é o que... eu até fechei o navegador. Que foi apontado no algoritmo, é o que a gente precisa fazer. Como é que a gente faz isso? Vamos começar por partes. Primeiro, vamos fazer a primeira passagem. Então, cadê o Visual G? Para que a gente preencha o valor, é fácil. Deixa o número lá, põe para rodar, tá lento. Aí ele vai preenchendo tudo, vai fazendo os negócios. Beleza. Aí a gente vai fazer mais ou menos, isso aqui é o detalhe, né? Ctrl C, Ctrl V. A gente vai ter que percorrer de novo para quê? Para testar, e essa aqui é a parte interna aqui, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, isso.
eu vou perguntar se, e aí eu não posso ir até o final, é o final menos 1, sempre aqui eu tenho que percorrer menos 1. Por quê? Porque no final ele vai bater fora. Então não posso deixar esse índice andar para a última posição dele. Com isso, vamos lá. Deixa eu aproveitar e copiar isso aqui, porque esse número aqui é chato pra caramba. Ctrl C. Ele é maior que esse cara mais 1. Então, C. E não faço nada aqui dentro, claro. Exceto que aqui dentro eu vou fazer algo chamado troca. Eu vou substituir os valores de lugar. Eu vou passar um número para lá e o outro para cá. Eu vou fazer exatamente o que a flechinha está tentando verificar. Se ele vai jogar o I para lá e esse verde para cá. Bom, como é que eu faço a troca? Eu vou precisar de um inteiro auxiliar, que é uma área temporária. Então, vamos lá. O X vai receber esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui vai receber esse outro aqui. E esse outro aqui vai receber o X. Então, nada mais é do que passa um para lá, guarda, põe o valor e substitui. Eu vou... Deixa eu ver como é que eu faço. Vamos fazer assim, vai. Ele vai entrar com os valores, é maravilhoso. Isso, pronto. Então, vamos lá. Nós temos... Deixa eu só ajustar o tamanho da tela. Está aqui, o primeiro foi líder 10, ainda bem que a gente tem esse log aqui. Está aqui. Ele vai começar... Já começou, né? Já passou. Porque o índice é 0. Ele pegou esta posição 0 e a posição 1. E ele perguntou, e aí, esse cara aqui é maior que esse? Não, não é. Então, vamos lá. F8. Ele está perguntando agora, quem é o índice? O índice é 1. Ele está olhando esse aqui e perguntando, esse é maior que esse? Não. Ele está agora no 2. 2 é esse. 77 é maior que 97? Não. Foi para o 3. 3 é o 97. 97 é maior que 36? É. Então ele entrou. O que ele vai fazer? Copia o 97 para cá, para o AUX. Pega o valor que está no próximo do 97, que é 36. É o I mais 1, que é o 36. Pega o 36 e põe nesse lugar aqui. Assim. E, por fim, pega esse valor que está aqui e põe aqui de volta. Então, desse jeito, eu substituí os valores aqui. Isso aqui é uma área temporária. E assim se segue. E ele vai substituindo até acabar. 2, 3, 4. Acabou. Então, numa passagem dessa, ele fez o que nesse trabalho todo que ele fez? Acredite. Deixa eu dar um zoom nesse negócio aqui. Nem tanto. Ele fez tudo isso até aqui. Foi isso que ele fez. Trocou tudo. Aqui ele não fez, eu acho. Não chega até aqui. Então, olha quantos passos ele teve que fazer para percorrer a lista inteira. E aconteceu exatamente o que a gente previa. Isso aqui não está em ordem, porque eu tenho o número 13 aqui, um 16, um 44, aqui não. 97, 92, 92, está tudo bem. Infelizmente, quando eu rodar de novo, os números serão diferentes, mas isso propicia um conjunto aleatório para a gente poder ver a ordem acontecer. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer com que esse recurso seja executado várias vezes, justamente para garantir que ele nunca passe nesse pedaço aqui. Para isso, eu vou precisar ter algo que indique para mim. Deixa eu ver. Como a gente poderia colocar? Trocado? Foi trocado? Houve troca? Isso. Houve troca. Vamos ver se ele deixa sublinhado. Esqueci desse detalhe. Vamos lá. Lógica.
Ups, lógico. Isso. Esse rapaz, essa variável vai indicar para a gente que não houve troca. E eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou fazer isso pelo menos uma vez. Então, se eu tenho que fazer isso pelo menos uma vez, em vez de usar o enquanto faça, que ele só faz se a condição for verdadeira, eu vou fazer o repita até, porque aí a condição para mim vai deixar eu executar tudo isso pelo menos uma vez, para que eu possa garantir a verificação se está em ordem ou não. Então, repita até que não. Até não. Se houve troca. Vou mudar isso aqui para trocou. Só para ficar mais bonitinho. Não trocou. Pronto. Trocou. Até não trocou, vai ficar esquisito, mas tudo bem. Depois eu arrumo um verbo diferente. E aqui dentro? Aqui dentro é lugar especial. Por quê? Se ele passar por aqui, isso nada mais é do que a substituição dos valores entre as células. Então, realmente aqui, trocou. Esse símbolo aqui, essa variável, é representada no desenho por esse amarelinho aqui. Sempre que ele detectar que houve uma mudança, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, que houve uma mudança de valores daqui, ó, do 20 para o 11, que ele mexeu, ele levanta um indicador dizendo, olha, você vai ter que fazer tudo isso de novo, porque não estava legal, não estava. Eu não sei se vai ficar, mas pelo menos eu sei que não estava. O passado eu sei, porque você já me falou. E é isso que isso aqui está indicando. Quando isso acontece, vamos lá. Vamos rodar no F8 de novo. Isso. Vai começar. Começar a brincadeira. Trocou. Não sei. Para mim não trocou. Beleza. E por que eu estou negando aqui? Ele vai, o até faz até isso daqui, essa expressão ser verdadeira. Se a expressão é falsa, quando eu nego, ela vira verdadeira, eu inverto ela. Embora a frase aqui esteja quase correta no português, o significado dela é que eu estou invertendo o falso em verdadeiro para que ele consiga chegar no limite dele. Se chegar no verdadeiro, até que seja verdadeiro, você continua. Se for falso, você continua. É isso que ele está falando. Então, se for verdadeiro, ele vira falso. Então, ele é falso. Volta a fazer. Vamos ver. Entrou. O 50 é maior que o 15. O trocou está falso. Ele fez a substituição. Informou. E vai ficar fazendo isso aqui até esse índice chegar em 8. 8 é a última vez. Ele chegou no fim. Vai bater aqui e vai subir. Troca de novo. Vamos começar de novo, porque eu sei que esse cara não está legal. Se eu pedir para ele continuar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Que filho da mãe. Ele não faz. Eu vou deixar ele fazer sozinho para não ficar fazendo a coisa. Deixa ele carregar sozinho. Vamos ver a hora que ele pular aí. Eu queria que ele pudesse me ajudar a demonstrar. Não é o caso, não é o papel dele. Bom, o que a gente pode ver agora é a transição dos valores em os indicadores aqui. Sempre que ele ficar verdadeiro, ele vai fazer de novo. Vai passar mais uma vez. E a gente está vendo. Opa, perdão. Mas que filho da mãe. Isso. E aqui a gente consegue ver quais são as células que estão recebendo mudança. Quando terminar, isso aqui tem que estar legalzinho.
E se ele passa, bate, passou, mudou, não tem jeito. Ele achou alguma coisa, ó, tem um 63 aqui, ele tem que passar para cima. Ele vai fazer de novo. Começou de novo. Acabou. Ficou em ordem. Só faltou mostrar. Então, senhores, vocês já conheciam ou não? Esse aqui é o tal do Bubble Sort. Essa coisinha esquisita. E assim, aqui eu tenho um artifício que simplifica o processo de teste condicional. Poderia ser testado de uma outra forma, claro. Bom, o que a gente está fazendo aqui? Carregando os números. E aqui? Ordenando os números. Bom, o que a gente precisa fazer? Bom, é a parte mais fácil. Eu vou ter que percorrer o vetor. Deixa eu copiar isso aqui. Percorrer o vetor. Onde? Aqui eu vou apresentar os números pares em ordem crescente. Bom, eu vou percorrer tudo, sim. Deixa eu copiar esse pedaço aqui, Ctrl X. Eu vou precisar de um escreva, sim. Aí vamos lá. Se esse rapaz, ele tem o resto da divisão por 2 igual a 0, ele é par, então, em C, eu vou escrever o número. Deixa aqui assim, Ctrl V, vírgula, assim, pronto. Então, eu vou apresentar o número, vou colocar aqui 3 posições só para ele alinhar, que tem número 100 aqui. Isso aqui vai mostrar somente os pares. Vamos ver se ele faz assim. Vou ter que dar um salto aqui. Vamos ver de novo. Aí. Só que eu tenho que falar também, né, meu? Que coisa. Olha. Pronto. Vamos ver. Certo. Daquela puxadinha. Números pares em ordem crescente. Tá bom. Vamos mostrar os ímpares. Ctrl C. Ctrl V. Bom. Aí vem a parte interessante. Aqui ele tem que ser diferente de 0. Beleza. Mas aqui, então, em vez de eu começar do começo, eu começo do fim. E vou para o começo. E desse jeito, eu mostro eles. Vamos pular mais uma linha só para ficar separadinho. Tchan, frescuras. Aê! Certo? Dúvidas? Nossa, cri, 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 cri. Ou vocês dormiram, ou todo mundo saiu. Uau! Nada? Tá certo. Eu seduz. Obrigado. Um feedback. Vocês não sabem como é bom ter um feedback. Vixe, Maria. Imagina você tá olhando. Olha, tem uma buzina aí. Você tá olhando para a tela, sem ver ninguém, falando que nem uma matraca, mostrando um negócio chato. Aí quando você pergunta, ninguém fala nada. Você fala, meu Deus! O Merge Sort é mais complicado mesmo. É muito mais complicado.
Não deu para entender bem? Ana, me fala, escreve a dúvida aí, menina. A sua voz é importante. Vai lá. Não, professor, eu quis dizer que deu para entender Ah, bem. desculpa, eu não vi a vírgula. Não, Valeu, valeu. Que susto. Bom, então se vocês. Bom, Magic Sorte, realmente eu teria que rever esse danado, porque, sinceramente, ele é chato. O Magic Sorte, vocês. Imagina vocês pegando um. É que revista tão chato fazer isso. Cartucho de videogame não tem mais, tá tudo online. A vida tá ficando chata, né? Você não tem o que ordenar. Mas vamos lá. Vamos pegar um monte de livro que eu tenho aqui. Eu tenho um monte de livro, eu preciso pôr em ordem. Aí eu preciso de. Ao invés de eu usar essa técnica de eu pegar de dois em dois e sair na pôr em ordem, passar várias vezes, que isso é uma coisa de computador, não é coisa de gente, o que a pessoa normalmente faz? É que eu não lembro se esse daí pega das pontas e troca. Não, talvez seja. Eu posso estar confundindo no algoritmo, mas assim, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um bloco enorme de livros, ou até mesmo de ficha, porque a ficha é muito mais fácil fazer isso fisicamente. E eu estou olhando uma a uma numa gaveta enorme e estou vendo que um item está fora de ordem. Eu tiro ele dali, vejo o número, olho a posição onde eu estou e procuro até encontrar onde aquela posição é correta. E vou lá e insiro ele. E volto, aí é coisa de louco, né? Eu tenho que voltar daquela posição que eu estava e continuar, para procurar mais algum outro que esteja fora de ordem. Pego, tiro, localizo e busca a posição dele, põe no lugar. E, se não me engano é isso. Não tenho lembrança, precisaria ver uma documentação do algoritmo para ver como implementar ele. Mas eu sei que ele é bem mais chato. Agora, por mais chato que seja, entender ele e fazer ele por etapas, acho que torna mais claro para vocês conseguirem descobrir como é que funciona aquele treco. Apesar de que, quando a gente fala de ordenação, eu acho que é importante saber que é necessário ordenar, é importante saber que a necessidade que a gente tem que fazer é isso. Nós temos que entregar duas coisas. Qual é a condição que indica que eu necessito fazer a troca, ou definir a ordem desse universo de dados, e qual é o mecanismo que eu tenho que implementar para fazer realmente a substituição. O resto é tudo fixo, não muda. Por essa razão, muitas linguagens implementam todo o mecanismo de ordenação e ele olha o universo e tenta ver o mais eficiente para ele. Mas ele pede para você duas coisas. Qual é o critério de ordenação e como troca. É sempre isso. E existem nas linguagens artifícios para você fazer informação disso daí. Cada linguagem tem a sua técnica, mas em essência é isso que é importante saber. Só. O resto, qualquer linguagem de alto nível, você não vai estar implementando essa maluquice de ordenações, porque isso já foi definido. Tem outras aspirações para a gente trabalhar. Legal? Agora, quem tem curiosidade, vale a pena estudar, porque algoritmos e estrutura de dados é uma coisa importante para você entender muitas vezes até como os índices de banco de dados funcionam, ou qual o melhor índice apropriado dependendo da situação. Sim. Professor, assim, é uma coisa totalmente fora, né? Programar dessa forma para a estrutura de dados é totalmente diferente de você programar para outras linguagens, né? Tipo, porque você mexe com muita coisa hoje que já é pronta, né? Funções que já são prontas, você só chama, entendeu? E às vezes acho que essa dúvida às vezes pega muito, né? Quando você vai trabalhar com uma ferramenta, você aprende de um jeito a lógica, só que quando você vai trabalhar com outras coisas, com banco de dados, o negócio muda completamente, rotinas mudam, tudo, cara. E você às vezes dá esse conflito, às vezes. Sim, com certeza. É complicado, quer ver uma coisa bem diferente.
Ah, aqui a apresentação, o que é isso aqui? É um PDF? PDF. Deixa eu mostrar rapidinho. Você falou programação? Deixa eu ver se eu tenho. Não, isso aqui é light. Views? Não, isso aqui é light demais. Aqui não. Aqui não tem. Peraí. Deixa eu chegar no documento certo. Isso. Deixa eu abrir isso aqui. Que você comentou algo interessante. Outras linguagens, quando você fala em linguagem de programação, a linguagem de programação ela tem um nível de abstração. Na verdade, dependendo da linguagem, ela vai estar no código de máquina, e aí é muito lá embaixo, ou então ela é muito lá em cima, muito abstrata, então é outro nível. Mas, por exemplo, essa construção que vocês veem aqui, isso aqui é uma função, aqui é outra função, aqui é outra função. Isso aqui não é função, isso aqui é um agrupamento. Não, isso aí é só os selects aí com coach. Então, você vê que um group by para agrupar o mês. Isso aqui é uma forma de você trabalhar com conjuntos, e aí você tem que se adaptar ao tipo de informação, tipo de estratégia que você tem que trabalhar. Qual é o foco quando você trabalha com banco de dados? Conjuntos, intersecções, e é isso que você está trabalhando. E aí você tem elementos que, para variar, são todos em inglês, é óbvio, né? Onde você tem algo que te traz uma ideia, uma média, é uma ideia, um conceito, então eu tenho uma média de valores, beleza? Eu tenho um contador, eu tenho, sei lá, uma data, o mês da data, para ele dar essa informação, o dia da semana, no caso. Isso aí que você está mostrando seria o antigo esquema de fazer join na tabela? Isso aqui é uma forma de você fazer join na tabela, mas aqui eu estou trabalhando com... É antigo, né? Dos primeiros, né? Olha, não sei, eu não posso te afirmar que é antigo, porque isso aqui você pode estar usando direto. Aqui tem N formas de fazer. Sim. E isso aqui, como é um curso introdutório, não dá para pegar pesado pra caramba. É um curso de MySQL que está falando de banco de dados, que normalmente as pessoas que vão fazer não são as pessoas que estão programando. São as pessoas que estão trabalhando com o negócio. Elas estão no escritório, trabalham com Excel, e tem uma empresa, tem fornecedor, tem cliente, tem produto, e está precisando organizar esse conjunto de informações. Então você usa o banco de dados para demonstrar para eles como é que você tira relatório disso daí, como você organiza, como você separa essa informação, por que você separa e como você agrupa novamente para obter o relatório. Basicamente é isso. É porque, tipo, eu falei a forma antiga porque tem a forma, as primeiras formas que eles faziam o join usando essa forma, entendeu? E é as primeiras, entendeu? Então, agora tem outras formas, né? Que é a mesma coisa que isso daí, entendeu? É que tem várias formas de fazer. Para variar tudo, tem várias formas de fazer, né? Hoje muda bastante. Agora deixa eu mostrar, ver se eu consigo achar alguma coisa rapidinho que você comentou. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui ou esse aqui. Não. Que pena que eu acho que não está aqui. Não, infelizmente. Eu tinha um programa que fazia a conversão, mas o que acontece? A minha máquina ela ficou com tanta coisa, que não dava para manter. E infelizmente, não está aqui. Eu preciso arrumar isso. Vamos ver se até segunda-feira eu me comprometo a trazer para vocês. Converter isso aqui em Java, por exemplo. Dá para converter direto. É um programa que você abre ele e converte. Só que eu não sei se ele está rodando na versão que eu estou. Que aqui, por exemplo, eu estou com Java 11, não sei se ele vai rodar. Eu preciso adaptar a rotina para ver se ele roda aqui. Mas, veremos. Vamos ver o que a gente consegue. Bom, deixa eu ver. Foi que tive mais problema de fazer. Marcelo, eu sei. Não foi só você não, teve outras pessoas também. Isso aqui, ao longo de todo esse tempo, o pessoal fica com dúvida, mas assim, uma coisa, eu acho importante quando a gente vê, tenta fazer, isso é uma coisa, você tenta fazer
tem uma vivência, acaba se ambientando com o problema. E aí, quando você vê uma forma de solucionar, ele pode ajudar bastante a você somar o seu conhecimento mais o outro e tirar um proveito disso daí. Por isso que é importante fazer antes de tentar fazer, de ver fazer. Bom, esse aqui, deixa eu salvar como, antes de perder. Vou chamar ele de 3, não é 3, mas vamos chamar ele de 3. E deixa eu botar para 3 aqui também, né? Pronto. Bom, eu preciso abrir um. Isso, mas antes eu preciso ver onde é que está aquilo. Ah, tá. Eu não tenho, eu deveria ter o desenho, eu não tenho. Então vou ter que buscar, antes de abrir isso aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no nosso amigo. Isso é lindo, oh, que maravilha. Viva o Google, viva o Google. Vamos pegar, salvar a imagem como. Isso. Lógica. E depois eu copio para vocês. Isso é lindo. Aí a gente vem aqui. Caceta. Não abriu ainda não? Ah, menino. Bom, temos aí a pilha. Vamos deixar isso aqui. Isso é lindo. Que maravilha. Bom, existia uma estrutura de dados. Isso eu precisaria falar com vocês. Afinal, vocês têm alguma coisa nesse curso que vocês estão fazendo que fala de pilha e fala de fila. Mas aí tem um detalhe interessante. Eu vi isso no manual online de vocês. No entanto, nem o Visual G3.0 suporta isso, porque lá está dito isso, que lá ele não suporta. E eu testei, ele não suporta fazer isso. Então, eu implementei ele em Portugal mesmo. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, qual a ideia da pilha? A pilha é, lógico, não é uma pilha energética, mas sim um amontoado de dados. Só que, qual a característica? O último que chega é o primeiro que sai. O last in, first out. É uma LIFO, que é o termo em inglês. À medida que eu estou colocando valores, põe. Quando eu tiro, sai esse. Não sai esse aqui. Ele foi o primeiro, eu sinto muito. Que sai está aqui. E é saindo e assim por diante. Então, sempre o empilhar é aqui, o desempilhar também é no mesmo sentido. É uma sanfona. Existem certos tipos de interações que nós fazemos no ambiente de dados, de estrutura de dados, que você tem implementações de pilha, filas e assim vai. Tem várias formas de fazer. Só que o que é interessante é que a gente pode extrapolar o desafio de fazer isso, e eu não vou fazer ela todinha aqui, ela já está pronta. E, claro, aqui eu tenho o trecho que vai fazer a execução dela. Bom, como é que funciona isso? Deixa eu ver, essa pilha não é uma muito grande, ela já é pré-definida, porque aqui a pilha ela é fixa, eu tenho 11 itens, ou 9, deixa eu ver aqui como é que eu criei aqui no começo, 9, o número está errado, tá vendo? Menor que 10, 10, 10, 10, 10, só que aqui eu ponho 10 e não dá 10, isso aqui está errado, o tamanho da pilha é 10, mas aqui é o total, começando com 0, tem coisa errada nisso aqui, por isso esse menos 2. Essa implementação aqui eu não vou mexer só para não dar pau agora, mas depois eu comento isso aqui. Vamos lá. A ideia é o que é? Quando eu executo esse item, deixa eu colocar um ponto de parada aqui. Vou fazer isso. Vamos colocar um ponto de parada e executar ele rapidinho. Ele está gerando os números. Ótimo. Deixa ele rodar lá, ele vai passar um monte de lugar. Chegou. Bom. Essa aplicação, vamos ver se eu consigo. Ah, consigo, que maravilha. Eu vou ficar fazendo uma interação. 0 a 9 são 10, só que esse cara aqui vai dar pau. O que eu estou fazendo aqui? Ah, tá. Bom, deixa eu parar aqui. Deu. Isso.
mais nada, deixa eu fazer isso aqui. Tá, melhor. Então, quando você quer fazer de um jeito e depois você desiste, aí, vem cá. Bom, o que nós temos depois da execução disso aqui? Esse ambiente, essa estrutura de informação aqui, como eu não consigo criar um componente que responda por pilha, eu implementei ela com várias funcionalidades. Cada funcionalidade é uma função específica. E como é que funciona? Ao entrar um valor, ela tem um limite. Por isso que eu pus 10, tá vendo? Esqueci desse detalhe. Ao entrar com o valor, ele sempre vai retornar verdadeiro, indicando, olha, você conseguiu incluir. Se eu tentar incluir além do limite dessa pilha, que eu não sei qual é, ele vai me avisar. Ele vai falar, chegou no limite. Então ele retorna falso. Você pode ignorar o teste do resultado, ou você pode seguir em frente, tanto faz. Então, a primeira rotina, o primeiro bloco de código que ele executa aqui embaixo é o quê? Eu mostro o título, está aqui, e aí eu entro num laço que estoura o limite do vetor, gravado inicialmente, mas aqui dentro eu estou pedindo para ele incluir esse objeto na pilha, se inclui uma função desse programa que implementa a pilha. É um programa de demonstração, não tem uma finalidade, porque assim é muito código que eu não consigo reaproveitar em outro lugar. Se eu tivesse um programa em outra linguagem, eu não precisaria implementar isso, mas mesmo que eu implementasse, eu conseguiria exportar numa biblioteca e reutilizar ele, o que seria vantajoso. Então aqui a função inclui, o que ele faz? Ele guarda um número na pilha, numa posição X lá que não me interessa, e retorna verdadeiro se incluiu ou falso se não incluiu, que é justamente o resultado que a gente está vendo aqui. Depois disso, o que eu faço é consultar, e eu estou consultando na pilha porque assim, para implementar a pilha eu preciso de duas coisas no mínimo. Um vetor para ter lugar para guardar, mas eu preciso de um ponteiro que vai me dizer qual é o próximo valor disponível. Quando eu consulto, eu quero olhar qual é o próximo da lista que vai sair, o que está na lista, não, o que está no topo da pilha, para eu conseguir consultar ele. Então a consulta está falando, olha, o que está no topo é o 24. O 24 foi o último que ele conseguiu colocar. O 10 não foi. Que mais? Depois disso, depois da consulta, eu listo a pilha. Bom, o lista-pilha é algo que tem o controle de acesso à pilha e ele pega do ponto mais alto até para baixo. Então, ele lista a pilha de cima para baixo. Veja que ele está na última posição, representando esses números que vocês estão vendo aqui, só que aqui ele tem de 0 a 10, é a posição inicial e a posição final. E com isso, e seguindo esse mesmo exemplo, inclusive, ele está mostrando justamente o que foi feito. À medida que nós entramos com os valores, ele foi colocando na pilha e deslocando o vetor de posição. Se esse vetor fosse linear, vamos dizer que ele fosse assim, vocês estão vendo, embora os textos estejam de lado, o que vocês estão vendo é um vetor. Do mesmo jeito que a gente implementou. Só que nós temos conceitualmente a visão de uma pilha. Esse aqui é um macete técnico aqui. Então, embora a estrutura de dados seja um vetor, até aí, conceitualmente, eu consigo implementar. Então, próximo passo. Depois, eu pego 3 elementos e retiro. O retirar é exatamente o processo de descartar, ler o que está aqui em cima e tirar fora, tirar fora, tirar fora. Nesse caso, ela ficaria vazia. No caso daqui do programa, o que ele conseguiu, ele tirou o 24, o 72, o 51, e depois de retirar eles da pilha, eu listei de novo. Então, ao listar, pode ver que ele listou daqui para baixo.
Então, ele está implementando uma pilha através dos métodos que ele tem. Depois, eu ordenei a pilha. Adivinha como é que eu ordenei? Do mesmo jeito que vocês viram lá. Mesmo esquema. É a ordenação que eu apresentei agora há pouco. A mesma. Feito isso, eu listo. Então, aí, é claro, eu rearranjei, eu apliquei um critério em cima da pilha e falei, vamos rearranjar essa pilha. E aí acabou o programa. Bom, agora vem o como é que isso foi implementado. Vamos lá para cima. Tudo que eu criei aqui em cima de variável pertence à pilha. Tudo que eu crio aqui embaixo, cadê? Aqui, depois do próximo do início do bloco inicial, pertence ao programa. Eu tentei fazer essa separação para tentar dar uma separação de conceitos. Aquilo é dele, do dele, como se fosse isso aqui fosse uma estrutura isolada, um componente, coisa que infelizmente aqui não é, mas que garante que a gente não misture as duas coisas. O que ele precisa? Ele precisa ter duas variáveis, uma que é o próprio vetor e aquele que diz aonde vai estar o próximo lugar vago. Por isso se chama próximo. Eu coloquei sublinhado na frente porque numa tentativa de impedir que alguém criasse esse mesmo nome ao longo das funções do programa original. E aí nós temos, primeira função é o início, é o inclui. O inclui sempre ele recebe um valor e retorna um valor lógico dizendo eu consegui ou não consegui. O próximo, que é o índice, ele é automaticamente inicializado em zero. É uma vantagem que essa linguagem tem. Ele já inicializa o vetor zerado e o inteiro zerado. Então, eu posso confiar que ele já é zero e ele é menor que a última posição. Ou seja, quando ele for 10, ele já está fora, ele já está no limite, ele não cabe mais nada. Eu tenho somente 10 elementos lá dentro, então eu tenho de 0 a 9. O contador começa em 0, quando ele chegar em 10, já era. Se eu tenho lugar vago, o que eu faço? Eu vou nessa posição vaga, que nesse caso é a posição 0, e aí eu coloco o número que foi informado lá. Faço com que o próximo aponte para o próximo lugar vago e retorno o verdadeiro, indicando eu consegui colocar o valor lá dentro. Caso eu esteja com a pilha cheia, eu vou falar, não cabe. Então, esse é um caso. A função que retira da pilha, ele vai fazer algo semelhante, mas no oposto. Ele vai perguntar, então, eu já cheguei no meu fundo do poço, no último, eu estou no zero, o meu livre ainda não chegou no limite, é o que eu estou perguntando aqui, eu estou acima do zero. Então, eu vou conseguir fazer o seguinte, eu vou tirar 1, porque ele próximo aponta para o que está livre. Então, se ele estiver apontando, se ele estiver apontando aqui, o próximo, na verdade, se aqui eu tiver valor, o próximo está apontando nessa casa aqui em cima. Então, eu subtraio 1 e faço o ponteiro ficar aqui. Aí sim, eu pego e entrego o valor. Caso contrário, eu retorno um número, porque aqui, por falta de constante nem nada, eu vou retornar um número que eu estou me querendo indicar que é inválido. Eu poderia inventar alguma outra coisa, mas eu tenho que respeitar número. Então, por isso que eu retorno essa coisa estranha. Que mais? Ao invés de retornar nulo, em retornar uma exceção ou fazer alguma coisa diferente que alertasse o programa. Poderia, se fosse a linguagem, oferecesse isso. Bom, o que é a consulta? A consulta, ela simplesmente dá uma olhada em qual é o elemento que está lá em cima. Então, tem conteúdo lá no próximo? O próximo está acima do zero? Porque se o próximo for zero, a pilha está vazia. Se o próximo é acima do zero, olha para o que tem dados, onde está a informação e entrega. Caso contrário, eu não tenho nada, eu estou vazio. Isso aqui seria o vazio. O listar a pilha, bom, não tenho o que dizer, é só listar. Então, eu tenho um para, que é um índice, criado localmente. Esse índice vai do fim para o começo. E aí eu vou mostrando do jeito que vocês estão vendo aqui. A ordenação não vale. É simplesmente uma ordenação. Com aquele ouvir troca, do mesmo jeito que vocês viram que eu mostrando.
Bom, esse é um caso. Vamos para o outro. Deixa eu abrir o outro, procurar essa imagem para mostrar para vocês. Cadê o nosso Google? Cadê o Google da vida? Filha. Que lindo. Esse aqui é nervoso. Deixa eu achar um cara bacana. Talvez esse aqui. Deixa eu olhar para a cara dele. Né? Esse. Talvez. Acho que esse aqui é mais interessante. Só que eu implementei de outro jeito. Vamos salvar a imagem. Lista encadeada. Estamos no mesmo lugar. Sim, JPEG. Beleza. Salvar. Fechou. Lista encadeada. Você. Toin. Vamos lá. A lista. Isso aqui é alguma coisa que está quase assim no livro. Naquele livro digital que vocês têm. E é isso que vocês não conseguem implementar nessa linguagem. Algo que seja um ponteiro de um outro objeto. Então, a lista, ela, como uma estrutura homogênea, como uma lista ligada, ela é o quê? É aquilo que tem o valor e tem o endereço do próximo item. Isso aqui é um item. Eu tenho algum lugar que aponta para mim, que sabe onde eu inicio, e cada um aponta para o próximo. Por isso que é uma lista ligada. E o último aponta para nada, e quando ele aponta para nada, eu sei que acabou. É assim que funciona. Então, a gente pode entender que isso aqui é uma lista onde, como eu não tenho esse next, eu implemento a função que representa o que é o next, ou seja, me dá o próximo. Onde eu quero o valor do próximo, eu não quero o objeto do próximo, é diferente isso. Mas esse é o princípio de encadeamento. Como é que funciona quando... Deixa eu abrir ele aqui. Exemplo de lista. Do mesmo jeito, esse rapazinho... Vou vir cá... Ele faz a mesma coisa. Eu fiz o mesmo princípio. Essa lista ela é uma lista limitada. Uma lista desse tipo é uma lista infinita. Ela vai comer a memória inteira do programa antes de abortar. Porque eu vou alocando blocos e vou anexando e colocando, amarrando os endereços. É uma forma de fazer diferente. Não é uma coisa como um vetor, que é todo contínuo. O princípio básico da lista, da lista ligada, cada pedacinho dele é uma estrutura isolada, é como se fosse um componente, uma estrutura mesmo, que eu posso estar alocando memória para ele e vinculando ele no meio dele, na ponta dele, no fim dele, onde for. Ou mesmo removendo ele e religando esse no outro. Tudo isso é possível fazer quando você tem uma estrutura como essa. Deixa eu comentar para quem conhece a linguagem de programação. As strings, os textos, são implementados desse jeito. A referência dos objetos. Bom, o que a gente tem aqui? A mesma coisa. À medida que eu tenho um limite, eu estou entrando, estou colocando valor. Eu digo qual é o primeiro da fila. Só que aqui a diferença é que o primeiro da fila é o primeiro que sai. First in, first out. É o FIFO. Então, entrou primeiro, é a fila de banco, é a fila do caixa, é qualquer fila que normalmente a gente está trabalhando. É bem isso. E como fila, eu tenho aquilo que... Vamos lá. Cadê o programa? Está aqui depois do início. Eu entro na fila. Está entrando. Quando ele chega falso, quer dizer que a fila está cheia, não cabe mais ninguém. Fecha as portas. Quando eu pergunto o primeiro, ele me diz quem está no topo da fila, que é o primeiro da fila. Claro que se eu listar a fila, eu tenho isso, que é na mesma ordem de entrada. Pode ver que o 64, 36, 90 são os três primeiros. E aí, se eu pedir para sair da fila,
Poderia ser sair, né? Não seja tão estúpido. Sai, sai. Mas, bom, foi o que saiu. Aí nós temos os 3 primeiros que eu pedi para tirar, do mesmo jeito que o outro programa. Então, esses 3 aqui saem. A diferença lá é que saíram os 3 de baixo, na pilha, e aqui saem os 3 de cima, que é a fila. E aí, quando eu listo, vocês podem ver que esses 3 saíram desse bloco aqui. Ele, 79, virou o primeiro da fila. Então, no fundo, tudo isso são conceitos. Ó, ordenar a fila, é da mesma, tudo igual. Como é que funciona isso lá em cima? É o mesmo vetor, mudei só o nome. O entrar na fila eu mudei o nome. O princípio aqui muda um pouquinho, porque a grande dificuldade é o seguinte. Deixa eu achar o draw.io. Esse cara não vale. Aqui. Eu estou usando essa estrutura para implementar essa estrutura. E isso é complicado. Por quê? Aqui, ele é o primeiro. Então, quando eu quero tirar o primeiro, eu pego essa ponteira e aponto aqui. Simples assim. Mas aqui não funciona desse jeito. Por quê? Quando eu ponho o primeiro, eu ponho ele aqui e o resto da lista está toda vazia. Quando eu venho pôr o segundo, eu tenho que empurrar ele para a segunda posição e aqui eu coloco o outro elemento. Quando eu for incluir mais um, eu tenho que empurrar esse para cá, esse para lá, e aí eu coloco mais um. Essa estratégia de empurrar os valores para arrumar espaço na ponta é esse laço aqui. Esse laço está fazendo o empurra-empurra. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Ele está varrendo o vetor de trás para frente, ou seja, da última posição, menos 1, ou seja, do último espaço preenchido até o começo da fila, e copiando os valores, porque o espaço mais 1, é o espaço que está vazio. Então, eu vou passando o primeiro para o segundo para o terceiro e assim por diante. Perdão. Tem que começar atrás para frente. O terceiro para o quarto, o segundo para o terceiro e assim por diante. Ou seja, eu pego esse, passo para cá, eu pego esse, passo para cá, eu pego esse outro e passo para cá e sobra isso aqui vazio. Bom, feito essa relocação, aí sim, eu vou na última posição, a primeira posição da lista e ponho o número. Porque eu sei que está lá. E o próximo, quero que tinha a posição lá em cima, que eu não alterei, eu ajusto. O próximo vago é lá, porque aí eu tenho condição de fazer toda essa relocação. E o resto, continua o mesmo. O sair da fila, eu vou tirar o primeiro da fila. Então aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu ver. Sai. Ah, não, perdão. Quando eu tiro, o próximo menos 1 é o cara que está aqui no começo. E acho que é fácil de ver isso quando eu executo isso aqui. E aí, é lógico, eu reloco e entrego. O primeiro, não tem o que fazer. É eu pegar do mesmo jeito. Essa rotina é igual à rotina da pilha. O listar é listar, não tem o que fazer. Só que eu listo do fim para o começo. Eu faço um macete técnico aqui para poder gerar os índices invertidos. Porque isso aqui é a posição 9. Na verdade, eu estou ajustando. A ordenação é a mesma coisa e o resto você já viram. O que é interessante de ver aqui é o seguinte. Quando eu executo ele na mão, tem ponto de parada lá, não sei porquê. Meu Deus. Deixa eu limpar tudo. Espero ter limpado. Vamos lá. Vamos ver. Oxi, eu marquei. Meu Deus. Pronto. Vamos lá. Vou entrar com o valor 71. Ele vai entrar na fila. Vem para cá. 71 vem para cá. Eu leio mais um. Entrou o 55, é o novo valor. Olha o que vai acontecer com o 71 aqui. Ele andou uma casa e o 55 entrou aqui. Então, à medida que os números estão sendo inseridos, ó, o 22 entrou, o 71 vai vir para cá, o 55 vai descer e o outro vai entrar. Então, no final das contas, essa estrutura
ela está fazendo é empurrando os números para entrar na lista. Quando chegar no final, ele simplesmente não cabe mais. E faz o resto do processamento. Então, esse aqui é um exemplo bem super plus de subrotina. Vocês estão vendo aqui as funções sendo chamadas. As funções, uma função pode chamar outra função. Você pode encadear a chamada de funções sem problema nenhum. Coisa que aqui, infelizmente, não tem esse exemplo. Que mais que eu posso estar falando? Bom, é isso. Acho que aqui não tem mais o que acrescentar.